informação, ligando o campo à cidade, do agronegócio às ações sociais, isenção e seriedade, mostrando tudo o que acontece nos setores do meio rural, pecuária, agricultura, novidades em geral. De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural, comece bem o seu dia. De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural, comece bem o seu dia. Apresentação: Cícero Faria. Bom dia, produtores rurais, bom dia, ouvintes da 92. Estamos entrando no ar com o programa dessa terça-feira, dia 4 de julho, depois do Serginho Sarati, levando para vocês os seguintes destaques. Produtores rurais podem contratar mais de 190 bilhões para a safra. Em Mato Grosso do Sul, 91% das propriedades estão no Cadastro Ambiental Rural. Missões veterinárias vão à Europa falar da carne brasileira. Até nos Estados Unidos, JBS fez doações eleitorais. E exames não detectaram salmonela nos frangos para exportação. Amigo agricultor, a cada nova safra surge um novo desafio. A Agrojangada está ao lado do produtor com uma equipe de consultores capacitados com as melhores soluções técnicas para a sua lavoura. Fertilizantes, sementes defensivos, do plantio à colheita, os melhores produtos é com a Agrojangada. Agrojangada, lojas em Itaporã, na saída para Maracaju, 3451-5400. Dourados, na Marcelino Pires, 6027, fone 3410-5400. E Naviraí, na Rua Brasil, 1110, fone 3461-2096. Agrojangada, ao lado do produtor. O que a meteorologia nos reserva hoje? Confira. O tempo não muda nessa terça-feira na região de Dourados. O dia será de sol com algumas nuvens, mas o frio continua com mínima ao redor de 10 graus agora cedo. Ontem a temperatura mínima foi de 11 graus. Estamos na lua crescente. Você sabe que o leite é fonte de cálcio, vitamina B2 e B12, vitamina A, vitamina B6 e minerais, fósforo, potássio, zinco e magnésio. É um alimento importante desde o nascimento até a fase adulta, indispensável na sua vida. Por isso, para o seu dia a dia, prefira o Leite Cambi, um produto puro, sem conservantes, produzido em Dourados. O Leite Cambi é saúde em sua mesa. Fone 3424-1213. Ouça agora as cotações agropecuárias. O mercado fechou ontem com esses valores. Pela arroba do boi gordo, o frigorífico Brasil Global de Guia Lopes da Laguna pagou R$ 118,00 à vista. A arroba da vaca gorda, também à vista, R$ 110,00 no Brasil Global. No disponível em Dourados, saca de milho a R$ 16,00 e a de soja a R$ 58,00, informou a GD Corretora. O dólar comercial fechou ontem valendo R$ 3,30 para a venda. Tudo que se planta dá nessa terra fértil regada a suor, que recebe a semente sempre a melhor. Semembar é garantia do plantio até colher a produção, com gente que conhece e sabe cuidar do seu chão. Sementes, fertilizantes, defensivos agrícolas, soluções para a agricultura, tem na Semembar. Distribuidor exclusivo Sementes Agroséries, lojas em Dourados, fone 3489-1248 e em Carapó 3453-1133. Trator tem de várias cores, mas só um garante menos trocas de óleo, custo de manutenção até 55% menor, alta reserva de torque e economia de até 11% de combustível. E o apoio da melhor rede de concessionários do país. Sabe que trator é esse? O verde John Deere. Não é só a cor que faz a diferença num trator. Comide Máquinas, revendedora John Deere para Dourados e região. Rua Aziz Hasselém, 361, Vila Popular. Telefone 2108-4455. As notícias do campo estão chegando para deixar você bem informado. A Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados
aprovou o projeto de decreto legislativo do deputado gaúcho Jerônimo Gergen, que suspende a desapropriação das fazendas Macacos, Boi Preto, Pereiros, Pimenta e Logradouro, no município de Sousa, na Paraíba. A desapropriação foi feita a partir de decreto assinado pela Dilma Rousseff. Ao total, Gergen apresentou 29 projetos para sustar decretos de desapropriação para a reforma agrária e regularização de territórios quilombolas e terras indígenas, que totalizam 826.600 hectares. Para o relator na comissão, o também deputado gaúcho Onyx Lorenzoni, o decreto afronta princípios básicos da administração pública e extrapola o poder regulamentar do governo. A proposta ainda será analisada pela Comissão de Constituição, Justiça e de Cidadania antes de seguir para o plenário da Câmara. Lançado há um mês e ainda em processo de formalização, o programa Rota do Sabor vai atender 44 pequenos produtores de Campo Grande. A ideia inicial era de profissionalizar 13 propriedades, mas outras 31 pediram para integrar a nova cooperativa. A proposta é prestar toda a assistência necessária aos produtores cooperados para aumentar a produção até que seja suficiente para abastecer toda a rede municipal de ensino de Campo Grande. A sede provisória da cooperativa será na colônia de férias da Associação Comercial e Industrial de Campo Grande, na BR-163. Há praticamente 6 meses do encerramento para a inserção no Cadastro Ambiental Rural, o CAR, Mato Grosso do Sul tem mais de 90% das propriedades rurais inscritas no Sistema Nacional de Cadastro Ambiental Rural do Ministério do Meio Ambiente. A inscrição ao CAR está prevista no Código Florestal Brasileiro e teve o prazo prorrogado até 31 de dezembro desse ano. Segundo dados do último boletim divulgado pelo sistema, até o dia 31 de maio, aqui no estado já haviam sido cadastrados 45.462 imóveis rurais. O total de área cadastrada passou para 27.729.000 hectares, ou 91,5%. O agricultor brasileiro conta desde ontem com recursos para financiar a próxima safra agrícola. São 190 bilhões 250 milhões de reais destinados pelo governo federal a operações de custeio, comercialização e investimentos por meio do Plano Agrícola e Pecuário 2017-2018. A expectativa do governo é que, mais uma vez, o agronegócio contribua para impulsionar a economia do país com uma colheita que poderá superar 240 milhões de toneladas de grãos. Para Mato Grosso do Sul, as informações sobre o montante disponível em recursos devem ser apresentadas pelo Banco do Brasil até o fim da primeira quinzena desse mês. O Plano Safra é lançado pelo governo federal no início do ano agrícola, em 1º de julho. Para ajudar os agricultores a custear a safra, é disponibilizado crédito em linhas de juros controlados, juros livres e dinheiro do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES. O Plano Safra 2017-2018 reduziu em 1% ao ano as taxas de juros do custeio e investimento e de 2 pontos percentuais dos programas voltados à armazenagem e à inovação tecnológica na agricultura. Essa semana será de definição das 13 comissões permanentes do Senado sobre as emendas que serão apresentadas ao Orçamento da União de 2018. O senador por Mato Grosso do Sul, Valdemir Moca, vai ser o relator da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária. A carteira de crédito do Bradesco, dirigida ao agronegócio, deve crescer 12% nesse ano, mais que os 8% apurados em 2016, na comparação com 2015. O superintendente de agronegócios do banco, Rui Pereira Rosa, disse que a previsão é emprestar ao setor 24 bilhões e 600 milhões de reais, entre crédito rural com taxas subsidiadas, recursos com juros de mercado e linhas financiadas pelo BNDES. O aumento deve ser puxado pela maior oferta de recursos livres com taxas de mercado, provenientes das letras de crédito do agronegócio, as LCAs. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, negou o pedido de liminar dos advogados da JBS que
buscava suspender os efeitos de uma decisão da Justiça Federal de Brasília que proibiu o grupo de efetivar a venda por 300 milhões de dólares dos frigoríficos de carne bovina na Argentina, Paraguai e Uruguai para o Grupo Minerva. Na ação, os advogados da JBS haviam argumentado que a decisão da Justiça em Brasília desrespeita os termos das delações premiadas homologadas pelos executivos da JBS pelo ministro Edson Fachin. Neste segundo semestre, o Brasil enviará missões veterinárias a diversos países europeus, como Holanda, França, Irlanda, Alemanha e República Tcheca. De acordo com o Ministério da Agricultura, a Comunidade Europeia é uma das prioridades por ser cliente antigo, que compra muito e que auxiliou o Brasil a aprimorar a defesa agropecuária com suas exigências. Em 2016, países do bloco europeu compraram 1 bilhão 880 milhões de dólares de carnes do Brasil. E neste ano, até maio, a importação atingiu 648 milhões. As aves são o carro-chefe entre os embarques. Nos primeiros 5 meses de 2017, somaram 338 milhões de dólares, seguidas dos cortes bovinos, com 221 milhões, perus, com 83 milhões e suínos, com 116 mil dólares. Bovinos de Mato Grosso do Sul, Goiás e Minas Gerais chegam para serem abatidos no norte de São Paulo, alongando as escalas dos frigoríficos e ajudando a pressionar cotações da arroba para baixo. A Marfrig vai elevar sua capacidade de produção de carne bovina em 25% nas próximas semanas, com a reabertura de frigoríficos e expansão de outras da unidade BIF, que também opera com ovinos. A companhia informou ontem que vai reabrir a partir da segunda quinzena de julho as unidades frigoríficas de Nova Chavantina, Mato Grosso, e Pirenópolis, Goiás. A empresa afirmou ainda que a readequação de capacidade inclui a expansão da produção de 4 frigoríficos em Goiás, Mato Grosso, Pará e Rondônia. O boia fria ficou no passado, com 85% da colheita da cana já mecanizada no país. Os produtores buscam máquinas com tecnologia autônoma que atuam sem motorista para aumentar a precisão da colheita e diminuir o impacto ambiental. As leis estaduais que estabelecem o fim da queima da cana, prática altamente poluente, mas quase obrigatória para a colheita manual, por facilitar o trabalho do cortador, aceleraram a entrada das máquinas nas lavouras. No início desse ano, a JBS anunciou que John Boehner será um dos 4 membros independentes do Conselho da JBS Internacional, companhia que será criada depois do lançamento de ações no mercado americano, o que está previsto para ocorrer no segundo semestre. Presidente da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos de 2011 a 2015, um dos cargos mais importantes daquele país, pois é o segundo na linha sucessória, atrás apenas do vice-presidente, o ex-deputado recebeu doações da JBS nas disputas eleitorais de 2008, 2010, 2012 e 2014. Os valores são mínimos quando comparados aos do Brasil, e sua origem não é caixa da JBS, mas contribuições de seus executivos e funcionários. As empresas são proibidas de fazer doações diretas a candidato nos Estados Unidos. Para atuar nas eleições, elas criam comitês de ação política que captam recursos entre seus empregados e repassam as campanhas. Os limites para doações são restritos. No ano passado, indivíduos podiam doar $5.400, cerca de R$18 mil hoje, por candidato. Desde 2008, o JBS e a Swift destinou $809 mil ao financiamento de campanhas eleitorais, valor conservador para grandes empresas dos Estados Unidos. No Brasil, a JBS doou a políticos cerca de R$450 milhões nas eleições de 2014,
apenas no caixa oficial e a suspeita de contribuição também no caixa 2. Apesar do avanço da colheita em todas as regiões acompanhadas pelo CPEA, agentes de mercado consultados apontam que a oferta de mandioca está abaixo das expectativas para esse período de safra. Além disso, muitos agricultores vêm priorizando atividades relacionadas ao plantio, reduzindo ainda mais a entrega das raízes. Nesse cenário, a disputa pelo produto aumentou entre as indústrias, o que impulsionou as cotações da mandioca na última semana de junho. Entre 26 e 30 do mês passado, a média semanal a prazo para a tonelada de mandioca posta à fecularia foi de R$ 483,87, alta de 2% frente ao período anterior. O preço médio de junho, de R$ 473 a tonelada, foi 3% superior ao de maio. Nesta terça-feira, as principais lideranças dos produtores do feijão no Brasil estarão reunidas em Brasília para discutir as dificuldades e necessidades do setor e como superar as ondas de especulações de preços. O encontro vai contar com a presença do Instituto Brasileiro do Feijão e Pulses, o IBRAF, de produtores e agrônomos dos principais estados produtores de feijão. Entre as pautas que serão discutidas estão a possibilidade de aplicação de novas tecnologias para medir as áreas plantadas, avaliação da atual formação de preços e novas propostas, a avaliação da tributação atual e seus impactos no setor feijoeiro, entre outros. O nosso convidado na sala de visita traz para você boas informações. Exames não detectaram salmonela nos frangos para exportação. O Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, em análises realizadas em frigoríficos, não encontrou em aves os 2 tipos de salmonelas que podem afetar a saúde pública. A informação consta de relatório enviado ao Serviço de Saúde e Segurança Alimentar da União Europeia. O relatório do MAPA é uma resposta a inconformidades apontadas pela missão europeia que veio ao Brasil no início de maio. O relatório informa ainda providências adotadas e o reforço no controle sanitário para impedir a presença de salmonela nos cortes de frango exportados àquele mercado, explicou o secretário de Defesa Agropecuária do MAPA, Luiz Rangel. Temos expectativas de que as medidas que nós adotamos para controle, principalmente do ponto que eles encontraram, que é salmonela, eles são satisfatórios para poder atender as expectativas do lado europeu. Salmonela no frango é o principal ponto que eles têm de detecção do processo de entrada deles e que nós tomamos providências bastante seguras para poder evitar que esse tipo de fenômeno acontecesse. Mas, independente disso, a gente reforça o nosso processo de controle para poder atender um cliente tão importante quanto é o cliente europeu. Para atender a essa exigência, o MAPA vai contratar emergencialmente, em até 60 dias, 300 médicos veterinários, que irão atuar junto aos auditores fiscais federais agropecuários em plantas frigoríficas. Os novos contratados atenderão unidades que exportam para a União Europeia nas atividades ante e post-mortem, explicou o secretário Luiz Rangel. O ministro Cláudio Maggi já determinou um concurso emergencial de 300 vagas. Nós estamos fazendo todo um trabalho com outros órgãos do governo federal para poder aproveitar médicos veterinários quando estiverem disponíveis para poder auxiliar junto ao Ministério da Agricultura, para não parar a qualidade do serviço. E já temos um concurso público em andamento do Ministério do Planejamento, com expectativa de contratação de aproximadamente 1.000 médicos veterinários para poder suprir as necessidades dos próximos 10 anos da agricultura nacional. A ideia é que o concurso emergencial supra essa carência atual, atenda as expectativas tanto do Brasil quanto dos europeus, especificamente dos europeus. A comunidade europeia é uma das prioridades, por ser cliente antigo, que compra muito e que auxiliou o Brasil a aprimorar a defesa agropecuária com suas exigências. No segundo semestre, o Brasil vai enviar missões veterinárias a diversos países europeus, como Holanda, França, Irlanda, Alemanha e República Tcheca. Para o Momento Agro, Sérgio Pastor. Trator tem de várias cores, mas só um garante menos trocas de óleo, custo de manutenção até 55% menor,
alta reserva de torque e economia de até 11% de combustível. E o apoio da melhor rede de concessionários do país. Sabe que trator é esse? O verde John Deere. Não é só a cor que faz a diferença num trator. Conide Máquinas, revendedora John Deere para Dourados e região. Rua Aziz Hasselem, 361, Vila Popular. Telefone 2108-4455. Tudo que se planta dá nessa terra fértil regada a suor, que recebe a semente sempre a melhor. Semembar é garantia do plantio até colher a produção, com gente que conhece e sabe cuidar do seu chão. Sementes fertilizantes, defensivos agrícolas, soluções para a agricultura tem na Semembar. Distribuidor exclusivo Sementes Agroceres. Lojas em Dourados, fone 3489-1248 e em Carapó 3453-1133. Agradecendo a sua companhia, desejamos a todos uma ótima terça-feira e marcamos um novo encontro amanhã a partir das 6 horas, se Deus quiser. E nos canais da Grande FM, do YouTube e do Facebook, vocês também podem acompanhar ao nosso programa. Bom dia, Dourados. Bom dia, região.